Salve, salve, nação alvinegra! Começando mais um vídeo aqui no canal John do Timão. Então, se você tá chegando, já deixa o seu like, se inscreve pra gente bater a meta de 110 mil inscritos. Conto com a colaboração de todos. Vamos pra cima e vai Corinthians. Uma ótima quarta-feira a todos os corintianos e corintianas que me acompanham, né? Ontem tivemos o empate entre América de Cali e Corinthians por 1-1. Vamos repercutir bastante essa partida de ontem, esse empate aí, como que fica a situação do Corinthians e outras novidades interessantes. Peço que me sigam nas redes sociais, Instagram, TikTok, Kawaii, Twitter, todos os links na descrição. Vamos pra cima e, editor, pode rodar a vinheta. Salve o Corinthians! Bom, família, ontem Corinthians entrou em campo aí contra a equipe do América de Cali, fora de casa, com o time que a gente havia passado aqui, né, no vídeo. Time totalmente reserva, Matheus Donelli, Mateuzinho, André Ramalho, Félix Torres e Matheus Bidu. Meio campo, Maicon, José Martinez e Rian. E o ataque, Thales Magno, Romero e Héctor Hernandes. E aí é o grande problema desse time do Corinthians com 3 atacantes. E jogando sem um meia de ligação, né? Porque a gente tem 3 volantes e 3 atacantes. 3 volantes, 3 atacantes. E não tem ninguém aqui no meio para fazer essa ligação. Então fica o bloco do ataque lá na frente, o bloco do meio campo e da defesa aqui atrás e pronto. Pronto. Simplesmente eles parece que nem se conhecem, tá? Parece que nem se conhecem. O primeiro tempo ontem do Corinthians foi pavoroso. Foi vergonhoso, foi assim, ó, decepcionante. Decepcionante. O Corinthians não chutou no gol, o Corinthians não criou nada, o Corinthians não ficou com a bola e mais uma vez o Corinthians tomou um gol numa jogada de lateral, cara. E mais um lateral num lance que nem era para ser um lateral, né? A bola sobrou no Félix Torres para ele quebrar a bola, para zerar a bola, mandar a bola lá para frente. Aí ele ameaçou que ia quebrar, errou, né? Que foi ele e o Bidu na bola, aí um foi, outro foi, aí ninguém foi. Aí a bola pingou de novo, subiu. Na hora que desceu, aí ele foi chutar. Isso com a bola pingando, tá? Não era nem que a bola tava no chão. Bola pingando, só pra chutar pra frente. Aí ele foi chutar na segunda vez e chutou pra trás. Pra dentro da área do Corinthians. O André Ramalho subiu, cabeceou, dividiu com o atacante, cortou a bola. O Félix Torres não tentou cortar a bola de novo, né? Só deixou a bola sair pela lateral, beleza. Na cobrança do lateral, o Félix Torres estava ao lado do autor do gol, ao lado. Aí a cobrança do lateral vai na frente da área do Corinthians, né? Aquele espaço maravilhoso, tranquilidade. Tranquilidade, cara. Em frente à área do Corinthians, você não vai ser incomodado. Fique tranquilo. Pode ir pra lá que quiser relaxar. Nossa, tô precisando de paz. Vai pra frente da área do Corinthians. O volante deles dominou, deu passe no atacante. Aí o Félix Torres olhou, nossa, o passe veio no atacante do meu lado. Ele deu um trotezinho, olhando o cara. Aí o Luiz Ramos dominou, olhou pro André Ramalho e falou, tchau. Já puxou pra esquerda e bateu. Né? Então, a dupla de zaga do Corinthians, que a gente já conhece, né? André Ramalho naquela fase dele, Félix Torres jogando pelo lado esquerdo. Absurdo. Os dois laterais muito mal no primeiro tempo, muito mal mesmo, né? E o trio de volantes que simplesmente não consegue puxar uma jogada pro ataque. E quando a bola caía no ataque, meu Deus do céu, cara. A gente tinha ali os dois extremos. O Thales Magno, que tudo que tentava dava errado. Jogada individual, tabela, isso e aquilo. E o Romero, que simplesmente eu não vi em campo, né? Então um cara do lado direito que não aparece pro jogo, se esconde, não participa. E o lado esquerdo que participa, mas participa mal. O melhorzinho, né? Vamos colocar assim, foi o Héctor Hernandes. Que na função de centroavante, ele fez o que tinha que ser feito. Do jeito que a bola vinha, ele carimbava pro time do Corinthians, fazia o pivô, fazia o time andar. Só que aí vinha o passe do Martinez, ele devolvia. Aí a gente já perdia a bola. Vinha o Maicon, vinha o Rian, o Thales, a bola vinha, ele pum, já tabelava com o cara pra jogada fluir, a jogada acabava. Finaliza o primeiro tempo, começa o segundo tempo. Corinthians toma um gol no primeiro minuto do segundo tempo.
Mais uma vez um erro, numa desatenção, o time dormindo na frente da área. Só que o gol foi anulado por impedimento. Ok. Foi passando o tempo, 15 minutos do segundo tempo, aí o Ramon Dias decidiu mudar o time. Aí ele vem com Carrilho, Bidon e Yuri Alberto. Sai Maicon, José Martínez, então a mudança ali no meio campo, puxa o Rian para primeiro volante, abre o Bidon na esquerda, Carrilho na direita, até aí ok. E o que me chamou a atenção foi a entrada do Yuri Alberto no lugar do Thales, que na teoria seria o atacante mais móvel que a gente tinha. Aí ele fica com Hector e Yuri, 2 centroavantes, e o Romero. Só que o Romero vem para fazer a função de armador, de meio campista do Corinthians. E para mim é um erro. Falei ontem na live e continuo com essa opinião. Para mim é um erro. Para mim seria melhor você colocar, sei lá, o Breno Bidon ali, ou até o Thales Magno, tá? Comentei isso ontem. Por mais que o jogo do Thales Magno tenha sido ruim, faz mais sentido ele ser o armador do que o Romero. Muito mais sentido, tá? Mas enfim. Tivemos as melhores oportunidades a partir desse momento, né? A partir da entrada de Bidon, Yuri e principalmente o Carrilho. O Carrilho ontem foi o melhor em campo com 30 minutos de jogo, né? Ele jogou 30 minutos e ele foi o melhor em campo. Ele criou 3 oportunidades claríssimas de gol para o Corinthians. A primeira, ele achou o Hector, fez um passe, né? O Hector dominou dentro da área, com espaço para finalizar, e o Yuri do lado chutou mascado para fora. Uma boa chance. Na segunda oportunidade, cruzamento do Carrilho, aí o Hector foi bem, fez o cabeceio, deu um peixinho, né? Fez o cabeceio no canto, o goleiro fez uma defesaça. O goleiro dele salvou nesse lance. E aos 80 minutos, veio o lançamento para o Carrilho, o time do América de Cali vai para pressionar, o Mateuzinho vai nas costas, o Carrilho, de primeira. Vai, Mateuzinho. Ele domina, faz a tabela com o Hector Hernandes, né, dá o passo, o Hector de primeira, e aí o Mateuzinho vai para um chute todo mascado de esquerda, uma bola que ia para fora, desvia, vai no gol, 1-1 Corinthians. Acabou. Tá, então assim, cara, é uma mudança de postura a partir da entrada de Bidon, Carrilho e Yuri. Aí o time do Corinthians entrou no jogo. Aí a gente teve oportunidades. E falo pra vocês, se a gente estivesse com o time titular, era pra gente ter vencido o jogo. Com tranquilidade. Com tranquilidade. O time deles dá muito espaço, né? A gente via comentando aí sobre o nosso grupo, a questão do Huracan e tudo mais. O time do Huracan muito mais organizado do que o América de Cali, tá? A qualidade do América de Cali passa pelo Quinteiro. A bola é o tempo todo no pé do Quinteiro. Ele que cria todas as chances do time. Se a gente anular o Quinteiro, marcar bem o Quinteiro e aproveitar, né, os espaços que eles dão, é pra gente vencer com tranquilidade. E quase que no último lance da partida, né, na reta final, o Corinthians tem outro contra-ataque, de novo com o Carrilho, dá o passe na linha de fundo, do lado direito, pro Romero. A gente até comentou ontem na live, o pessoal mandou live pix pra falar desse lance em específico, que é surreal, cara. Aí o Romero vem, sozinho, é um passe bom. Ele tem a possibilidade de dominar a bola, invadir a área. E aí ele decide o que ele faz, se vai bater no gol, se vai dar o passe. Não, ele continua correndo reto, em direção à linha de fundo. E não na diagonal pra área. E ele tava com tanto espaço que deu tempo dele parar, olhar... Olhou para a área, opa, o Hector Hernandes correu para a marca do pênalti. Para o passe rasteiro, né? O passe para trás, para chegar finalizando. O Romero levanta a cabeça, olha para o companheiro e sabe o que ele faz? Faz o cruzamento na mão do goleiro, meia altura, cara. Uma chance que tava 2-1, tava o Romero, o zagueiro e o Hector. Aquele lance você pode perder se você finalizar. Ó, dei o passo, o Hector chutou, o zagueiro travou, o goleiro fez a defesa, foi pra fora. Pô, beleza, tentou. Mas errar o cruzamento, o passe, não existe, porque o Romero não tava marcado. O marcador dele tava muito pra trás. Ele teve tempo de parar, de olhar, de pensar e de errar um lance extremamente simples.
Então, assim, fica ainda aquela sensação de que a gente poderia ter feito um pouco mais, poderia ter matado o jogo, né, virado a partida, mas é isso, tá? Mas é isso, um empate dentro das circunstâncias. Tá? A gente precisa sempre ressaltar isso. De um primeiro tempo horrível e um segundo tempo que a gente melhora depois dos 15 minutos. E a gente sai com um empate. Então, no fim das contas, ficou o equilíbrio ali. E é um ponto muito importante. Muito, muito, muito importante. Por quê? Hoje, né, vou até buscar aqui o nosso grupo. Hoje a gente tem o jogo entre Huracan e Racing, certo? Huracan e Racing. Que é um jogo que interessa muito pra gente. E a sequência do Corinthians na Sul-Americana é a seguinte. A gente pega o Racing em casa, pega o América de Cali em casa e depois o Racing fora. Ou seja, a gente tem um jogo em casa e fora contra o pior time do grupo, que é o Racing. A obrigação do Corinthians é vencer as duas. E temos o confronto contra o América de Cali em casa, que é pro Corinthians vencer. Tá? Que a gente tem que vencer esse jogo se quiser classificar. Então esse empate de ontem foi muito importante nesse sentido para a nossa sequência na Sul-Americana. Tá? Obviamente que a gente queria a vitória, né? Seria o melhor cenário possível, mas dentro das possibilidades, dentro daquilo que foi possível, né, com esse time reserva. E, cara, os jogadores que estiveram em campo ontem no primeiro tempo, meu Deus do céu, cara, é sofrido, tá? É bem difícil mesmo. Mas enfim, família, quero saber a opinião de vocês, o que acharam da partida de ontem da nossa equipe e principalmente sobre essa questão de pouparmos os jogadores, né, na Sul-Americana e tal, essa estratégia do Ramon Dias. A gente sabe que no sábado é um derby, o clássico contra o Palmeiras, depois ainda mais dessa final de Paulistão, né, essa sequência que tivemos. Quero saber a opinião de vocês, tá, se vocês concordam ou discordam com essa estratégia do Ramon Dias, tá? Quem concorda digita sim, quem discorda digita não, que aí eu já sei que é sobre esse assunto do Ramon Dias, né, da nossa comissão técnica, poupar os jogadores. Bom, e falando sobre Ramon Dias, tá entrando rapidinho aqui na coletiva de imprensa dele, falou um pouco sobre, literalmente, né, poupar os atletas, que o Yuri e o Carrilho estavam com um desgaste significativo. Ele falou, pô, precisava segurar esses jogadores por um tempo e tal, e aí na reta final coloquei os jogadores. Falou sobre o Brasileirão, né? Ele falou, sabemos que o Brasileirão é importante para o Corinthians, para todos os times brasileiros, mas jogando uma Copa Internacional tão importante, queremos mostrar também que o time tem que continuar crescendo, tem que continuar competindo. Tá? Então, literalmente nessa linha, né? Então ele tira um pouco daquilo que o Emiliano tinha falado, né, na outra coletiva, de que o Brasileirão era a prioridade e tal. Falou, ó, beleza, o Brasileirão é prioridade também, mas a gente tem que desempenhar bem aqui na Sul-Americana, Copa do Brasil e tudo mais, tá? Então, um recado um pouco mais tranquilo aí do senhor Ramon Dias, né, nessa coletiva de imprensa, não teve nada assim muito surreal de resposta, tá? Bom, família, agora quero trazer para vocês alguns produtos da GoCase, parceira aqui do canal John do Timão, né? Vocês já conhecem produtos de muita qualidade, ó. Ontem chegou aqui para mim uma capinha para o nosso membro, tá? O Alessandro Brito. Fez a solicitação aqui, ó. Tá aqui, ó. Produto oficial e licenciado do Corinthians. Ó, GoCase, tudo certinho, tá? Tem aqui a personalização, tem o símbolo do Corinthians, o nome dele. Ele ganhou, tá? Esse sorteio por fazer parte do nosso clube de membros aqui do canal, tá? Então, para você que quiser também, aproveitem, tem o botãozinho aqui embaixo, seja membro, você vai participar aí desse de outros sorteios. E no site da GoCase temos alguns lançamentos da campanha do Corinthians no Paulistão, tá? A gente teve aí, assim, Corinthians foi campeão, né? O slogan, em estado de loucura. Então, a GoCase já fez aí os produtos, capinha de celular, copo térmico, garrafa térmica e muito mais, tá? Tudo personalizado nessa campanha aí do nosso Paulistão e outros diversos produtos personalizados do nosso Coringão, tá? Lembrando que você vai utilizar o cupom de desconto John do Timão, tá? Lembrem-se de colocar John do Timão lá no cupom de desconto para ter aí uma porcentagem bacana e adquirir os produtos de qualidade da GoCase, tá? Bom, agora falando de Copa do Brasil, hoje, 3 horas da tarde, teremos o sorteio da terceira fase, né? Que é
o pote, é o momento que o Corinthians está na competição, né? Temos aí potes 1 e 2, Corinthians faz parte do pote 1, junto com o Flamengo, São Paulo, Palmeiras, Atlético Mineiro, Atlético Paranaense, Fluminense, Botafogo, Fortaleza, Grêmio, Bahia, Internacional, Bragantino, Vasco, Santos e Cruzeiro. Pote 2 temos Ceará, Criciúma, CRB, Vila Nova, Operário, Botafogo da Paraíba, Brusque, Novo Horizontino, Paysandu, CSA, Náutico, Aparecidense, Retrô, Maringá, Capital e Maracanã, tá? Lembrando que os jogos acontecerão nos dias 30 de abril e 21 de maio, né? São as datas base, então pode ser um dia antes ou um dia depois dessas datas, tá? E a gente aguarda aí o adversário, né? Provavelmente um adversário um pouco mais tranquilo, mas já é mata-mata, né? Então precisamos aí ter atenção total na Copa do Brasil. Assim que sair aí o adversário do Corinthians, eu posto lá no Instagram e a gente traz essa análise amanhã também. Tá? E a última novidade é sobre a questão do contrato da Nike com o Corinthians, tá? Uma atualização muito importante que o pessoal da Gazeta Esportiva trouxe, que é o seguinte: a gente sabia que a Nike e o Corinthians tinham um contrato, né, de renovação automática. Só que o Corinthians já havia colocado, ó, não vamos renovar automaticamente porque o contrato está defasado. Foi um contrato feito em 2017, 2018, ali mais ou menos, pelo Roberto de Andrade. Um contrato que atualmente o Corinthians ganha muito pouco, né? Comparado aí a outros times e ao potencial da nossa equipe. Desde o ano passado a nossa diretoria estava negociando, tal. Qual que foi o problema? A diretoria do Augusto Melo, a cada semana, tinha uma pessoa representando, né? Começou com ele, com o Sérgio Moro, aí o Sérgio Moro saiu, aí mudou, aí saiu outra pessoa, aí chega o Fred Luz, aí depois o Fred Luz não tá à frente mais, aí chega o Vinícius Cascone, chega fulano, chega ciclano e tal. Segundo as informações da matéria da Gazeta, a Nike ficou aí com mais de semanas, né, esperando uma resposta do Corinthians. E aí falava com um, não, agora quem tá cuidando disso é fulano. Aí falava com fulano, ele, não, vou ver isso aqui. Aí passava um tempo, não tinha resposta, não, agora é fulano que tá cuidando. A Nike falou, é o seguinte, a gente tem um contrato aqui de 2017 e 2018. Já que o Corinthians não tá dando seguimento nessa negociação, a gente vai assinar a renovação automática e vamos seguir, tá? A Nike tinha que assinar até o dia 31 de dezembro de 2024, né, uma carta de intenção de renovação automática, e eles assinaram. Então, eles já têm a garantia de que quando entrar 2026, eles vão ter contrato com o Corinthians, porque eles fizeram a renovação. Agora o Corinthians corre contra o tempo para conseguir uma atualização de contrato, né, e melhorar os valores. Porque do jeito que está a situação agora, a Nike está garantida com valores antigos. Com valores que eram utilizados em 2018, por exemplo. E não em 2025. Que os valores aumentaram e muito. Tá? Então assim, cara, foi um problema criado por gestões anteriores, obviamente. Só que a gestão Augusto Melo tinha a possibilidade de resolver, não resolveu, perdeu o primeiro prazo, né, que era até dezembro do ano passado, para que já chegassem a um acordo. E agora a Nike está protegida por esse contrato. Tá? Então a gente aguarda aí mais atualizações, vamos acompanhando essas atualizações, né, esses avanços dessa negociação entre Corinthians e Nike. E eu quero saber a opinião do torcedor. Gostou do vídeo, família? Deixa o like, se inscreve, se tornem membros, vamos pra cima e vai Corinthians!